Boa tarde a todos, né? Vamos dar início a mais uma aula do canal. Vou colocar aqui, preencher toda a tela, a apresentação de hoje. Ah, então vamos lá, olha. Hoje vamos falar sobre aprendendo física com o smartphone, né? E o nome do aplicativo que nós vamos utilizar é o Firefox, né? Eu me chamo professor João Paulo, sou professor do Instituto Federal do Pará, campus Belém. Essa aula faz parte de um ciclo que eu estou denominando ciclo de aulas, né, para Física 1, né, do ensino médio integrado, e para o curso superior de Tecnologia Aplicada ao Ensino da Física. Essa aula é a aula número 7. Bem, o nosso sumário é o ensino de física tradicional. Vou falar aqui, né, um pouco, né, do que é, digamos assim, na sua grande maioria, como é que está hoje o ensino no Brasil, né, na nossa região. Falarei um pouco da tecnologia aplicada ao ensino da física, né, e mais especificamente o aplicativo, né, do Firefox, tá, ok? Vou fazer alguns experimentos com o smartphone, só que eu vou focar somente em um, né? Os outros vou deixar aí para curiosidades e outras oportunidades que poderão surgir aí com outras turmas. E falarei das considerações finais. Bem, qual é o objetivo, né, e a motivação que nós temos para falar de física usando um pouco do smartphone, um pouco de tecnologia, né? Então, o objetivo atual, né, agora, nesse exato momento, o que é? Né? Capacitar professores e estudantes quanto ao domínio de conteúdo de física e de técnicas atuais de ensino para aplicação em sala de aula. E também estratégias que utilizam recursos de mídia eletrônica, tecnológica e ou computacional para motivação, informação, experimentação, né, e demonstração de diferentes fenômenos físicos. Então tá aí o objetivo desse seminário, dessa videoaula, para falar para todos que é importante usarmos, né, essas tecnologias, né, para poder auxiliar a nossa atual situação, né, que é um pouco precária com relação ao uso de tecnologia em sala de aula, né? Então, especificamente falar do ensino tradicional de física. Então, qual é o ensino que é vigente hoje na sua grande maioria, né? Então, vamos colocar aqui a motivação desse objetivo que eu acabei de colocar para vocês. Então, a motivação, nós devemos reconhecer que aspectos históricos, sociais, culturais, ambientais sejam importantes no ensino. Não há como fugir de uma ênfase em conteúdo, é impossível, é uma farsa. Então, nesse primeiro comentário aqui, eu quero deixar claro o seguinte, que o objetivo maior de uso da tecnologia no ensino, na sala de aula, não é acabar com o ensino conteudista, aquele que você vai para o quadro, que você usa algum outro elemento em que você possa apresentar um determinado conteúdo, que é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Não há como fugir disso. Eu não estou dizendo para você, para os professores e os alunos colocarem na cabeça, não, devemos abolir completamente o ensino tradicional. Isso não é verdade. O que eu quero deixar bem claro aqui é que o ensino tradicional ele precisa de melhorias, mas que ele não deve ser abolido na sua plenitude, em 100% você não deve aboli-lo, né? Uma parte você deve focar, claro, na tecnologia, mas ainda fazendo uso de conteúdo, de materiais que possam informar os estudantes e os professores que eles tenham acesso, né, a outros tipos de abordagens. Então é necessário sim o uso de conteúdo. Isso que eu quero deixar claro aqui para você. Né? É impossível uma farsa excluí-lo completamente. Né? Entretanto, é hora de abandonar o ensino tradicional, o ensino aquele, é isso que eu estou falando, o ensino 100% tradicional, aquele clássico, conteudista, do tipo narrativo, né? Alguém, por exemplo, explicar direitinho o que os alunos devem copiar, decorar, né? E resolver exercício e reproduzir na prova, né? Essa intermediação que o professor hoje ele faz, né? Olha, vou para o quadro, vou passar aqui uma atividade, vou passar um conteúdo, vocês copiam, agora eu passo uma lista de exercício, vocês entregam, vocês treinam, façam um resumo, entrega, treina, e agora naquele dia você vai entregar uma parte da avaliação, vale esse resumo, agora eu vou passar uma prova de marcar ou de responder que seja,
daquela atividade a mesma atividade que foi feita, você só replica na prova, mudando os valores, etc. Então é necessário que nós deixamos de reproduzir esse tipo de método tradicionalista, que ele é muito atrasado. Essa que é a grande verdade. Okay? Esse tipo de ensino é uma perda de tempo, né? O professor que repete aquilo, o aluno copia, decora, né? O ensino decoreba para fazer uma atividade. Depois que você passa as atividades avaliativas, a gente sabe que sobra muito pouco daquilo que foi dado, né? Porque não houve de fato um engajamento dos alunos para que de fato aprendam aquele conteúdo, né? Esse de ensino é uma perda de tempo, né? Esse do professor repetidor, medieval, superado. Todos sabemos que pouco sobra dele após as provas. Não tem sentido continuar com ele em pleno século XXI. Então esse ensino é um ensino muito atrasado, entende? Então ele está totalmente fora da nossa realidade. Aprendemos quando nos tornamos professores, nos envolvemos, colocamos a mão da massa, né? Então essa frase aqui cabe muito bem para o ensino que nós chamamos de ensino maker, né? Onde você aprende fazendo. E essa é uma das tendências também do ensino mais moderno, né? O uso de tecnologias maker para você, de fato, colocar a mão na massa e aprender aquilo que é a proposta da aula, né? O ensino hoje deve ser centrado no aluno, enquanto que o docente será como um mediador, né? Então, o papel hoje do professor não é mais repassar o conteúdo, e sim intermediar, né, a ligação entre o aluno e o conhecimento. Então, o professor ele vai ali para auxiliar o aluno e dar a diretriz para ele: olha, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo, tentando de alguma forma conduzi-lo ao objetivo maior da aprendizagem daquele. Tudo isso é um grande desafio, pois os alunos estão acostumados com a educação bancária, né, e esperam que o docente dê a matéria, né? Então isso eu não culpo somente as instituições de ensino, né, a nossa própria história com relação ao uso de tecnologia, né, e o professor faz parte disso também, né, a direção da escola e tudo mais, mas também o aluno. O aluno também ele induz o professor muitos deles, né, induzem o professor a continuar com esse método de ensino que é ultrapassado, entende? Então, essa educação bancária, onde o aluno espera que o professor dê a matéria, isso é do passado. O aluno tem que buscar o conhecimento e o professor só vai intermediá-lo durante essa etapa, entende? Temos que abandonar o modelo clássico de expor, copiar e decorar, né? Então, essa é a motivação que nós temos para usar a tecnologia no ensino, percebe? Indo adiante, então quais são os desafios e as tendências, digamos assim, né, nessa nova realidade de ensino? Então, incorporar as tecnologias de informação e comunicação no ensino da física, o computador, a internet, o celular, que essa videoaula é sobre o smartphone, né? Aprendendo física com o smartphone. Então, colocar o celular na sala de aula, o tablet, usar as redes sociais, os aplicativos, são hoje onipresentes em nossas vidas. Então, onde quer que nós possamos ir, né? Quando você esquece o celular, é como se você tivesse esquecido uma peça de roupa, né? Ele já é algo tão indispensável que aonde quer que nós estejamos, né, o celular está presente, seja numa selfie, uma rede social, num bate-papo, etc. Lá está o celular. O problema é que essa tecnologia ela não está na escola, né? E por que não está, né? Isso é um paradoxo, isso é um absurdo, porque tem muitos, digamos assim, muitos recursos que vocês podem vir a utilizar durante uma aula, que é de fundamental importância o uso do celular, por exemplo, né? Então, é fundamental que nós deixamos esse método de ensino tradicional, paremos para pensar e dizer o seguinte: olha, existe uma tecnologia aplicada ao ensino de física e o aplicativo Firefox, o smartphone, o tablet, o computador é fundamental nessa nova visão de ensino, né, moderno. Então, temos que nos atentar para isso, ok? Não é a tecnologia
pela tecnologia, o conteúdo pelo conteúdo, é incorporar a tecnologia para auxiliar o ensino. Então, não basta somente falar de tecnologia, olha, vamos fazer um experimento aqui e vamos aprender a montá-lo. Só essa atividade, por si só, ela não é as mil maravilhas, né? Ela tem deficiência, você tem que mesclar, né? Um pouco do conteúdo, um pouco da experimentação, um pouco da tecnologia para auxiliar o ensino hoje na sala de aula, né? Na escola, não sei, na sua casa. Então, é dessa forma que você deve trabalhar, não somente a tecnologia pela tecnologia, ou só o conteúdo, ou só o aplicativo, o smartphone, o computador, etc. Você tem que fazer inserções, né, regulares de cada etapa dessa aí numa determinada abordagem. Essas tecnologias mudaram e estão mudando nossa realidade. Agora é a tecnologia que faz a mediação entre as pessoas, não mais a palavra, a pessoa ao vivo e a cores. Então, esse método de ensino tradicional, que tinha como base a repassar o conteúdo pessoa a pessoa, o professor intermediando a ligação entre aquilo que é dado, ele copia e reproduz e aplica numa prova. Essa maneira de lidar com a plateia, né, a clientela, deve ser deixada de mão, né? Hoje você pode utilizar a tecnologia a seu favor e fazer esse intercâmbio, essa intermediação, e aí o professor entra como mediador para auxiliar essa etapa, ok? É ingenuidade pensar que o computador é apenas mais um recurso instrucional. O uso intenso dele pelos jovens está cada vez mais influenciando sua cognição. Isso não significa deixar o ensino nas mãos do celular, por exemplo, ou substituir o professor pelo computador. Essas tecnologias devem ser um aliado do docente na facilitação da aprendizagem. Então, o professor hoje ele é importante, com certeza. Mesmo com o uso da tecnologia, ele vai deixar de ser importante? Não. O professor é importante. Cada um tem o seu papel agora, né? Digamos assim, o papel claro, né? Existe a tecnologia, o professor, o aluno, o conhecimento. Então, digamos, esses tópicos, né, desse diagrama, você pode muito bem separá-los e definir operações, né, ações que eles possam executar, né, sem um excluir o outro, né? Então, cada um tem um papel agora muito maior nesse ensino tecnológico, digamos assim. A física hoje então, a física hoje, pessoal, ela é teórica, né, ela precisa do conteúdo, ela é experimental, porque você precisa, na prática, ver os fenômenos acontecendo, você simular, fazer experimentos em sala de aula para você comprovar alguma medida física, mas a tecnologia ela tem que começar a ser inserida nesse panorama, nesse cenário, ok? Devemos incorporar as tecnologias do ensino, integrar o tradicional e o atual para melhorar o aprendizado de física. Bem, então, falei um pouco do ensino tradicional, da tecnologia, das tendências e dos desafios que nós precisamos nos atentar e melhorar nesse quesito. Agora eu vou falar mais especificamente, né, do aplicativo Firefox, que nós vamos já dar detalhes sobre experimentos que nós podemos executar com esse aplicativo do celular, ok? Então vou falar um pouco do histórico das ideias gerais desse aplicativo, né? Então hoje os smartphones são como computadores portáteis, mas além de desempenhar este papel, também podem ser laboratórios móveis ou virtuais. Então você pode fazer uma sequência didática de experimentos, né, fazer uma espécie de laboratório virtual usando o celular, okay? Usando esse aplicativo. Dentre os vários aplicativos que podem ser oferecidos nessa linha, vamos nos concentrar num, que é o chamado Firefox. Ele está disponível tanto para Android como para iOS, e ele é free, né? Ele é gratuito, você pode baixar na Apple Store, na plataforma do Android, né, e baixar de forma gratuita, instalar no celular e começar a usá-lo, ok? É um programa de código aberto, podendo usar uma interface pronta ou criar uma. Então você pode utilizar os experimentos que estão lá, né, já prontos, né, os laboratórios de cada atividade experimental. Você pode criar,
você pode fazer uma dinâmica bem interessante usando esse aplicativo. Então, ele é um ponto forte esse quesito aí. O Firefox ele foi criado no ano de 2016 no segundo Instituto de Física da Universidade Pública de RWTH Hacking, né? Então, essa universidade pública, pessoal, ela é a maior universidade tecnológica da Alemanha, com mais de 45 mil estudantes. Então, ele é um produto, né, registrado e patenteado pela universidade. Então, os seus criadores, né, eles compõem o corpo docente dessa universidade, né, lá da Alemanha, e foi de lá que surgiu, né, esse aplicativo. E essa universidade ela é a maior universidade tecnológica da Alemanha. Então, ela é uma referência não só para a Alemanha, como para o mundo, né, em termos de tecnologia e desenvolvimento de outras linhas de pesquisa, né, mais especificamente essa na tecnologia aplicada ao ensino da física, o uso do aplicativo na física, tá? No laboratório virtual e etc. Então, importantes personalidades estudaram por lá, né, ou trabalharam por lá. Dentre eles podemos... Então, quem já passou pela universidade foram, no mínimo, 5 prêmios Nobel, tá? 3 de física e 2 de química. Então, por exemplo, Philip Lenard, né, fez estudos com raios catódicos. Em 1905 ele ganhou o prêmio Nobel com isso. Willett Wien, né, que estudou a radiação térmica dos corpos. Então, contribuições nessa linha de pesquisa, né, ganhou o prêmio Nobel em 1911. E Jonas Stark, né, que fez contribuições do efeito Stark, de 1919, né, da física. E na química, Peter Debye e Carl Ziegler, né, da química, também fizeram contribuições interessantes nessa área e ganharam o prêmio Nobel por isso. Então, essas figuras, no mínimo essas 5 mais importantes aqui, mais conhecidas, digamos assim, já passaram por essa universidade na Alemanha, tá? Pesquisadores também na área de ciências naturais e engenharia também já são referência dessa universidade, né, que eu estou colocando aqui. Na época, esse aplicativo surgiu graças a um programa de apoio, né? Então, Explorer Teaching Space, né? Então esse programa ele surgiu, e esse programa que, digamos assim, de incentivo à pesquisa, que criou o Firefox, tá? Então a ideia era financiar conceitos de ensino inovadores. Então, nessa linha de ideias de ensino inovadores surgiu a ideia do aplicativo Firefox dessa universidade, e até hoje fazendo contribuições extremamente relevantes nessa linha, tá? Então essa nomenclatura Explorer Teaching Space, né, espaço de ensino exploratório, né? Então essa é a ideia desse programa que surgiu o Firefox, tá? Então, esse Firefox ele teve 3 etapas, né? Então, a etapa 1 foi de 2016 a 2017, ele foi desenvolvido, então essa etapa foi a parte de criação e desenvolvimento do aplicativo. A etapa 2, que é de 2017 a 2018, ela incrementou nesse aplicativo uma interface de Bluetooth, e aqui vale ressaltar uma coisa interessante, é que essa interface é muito legal, porque imagine você fazer um experimento, boa parte dos experimentos que você pode bolar com os alunos e criar, são experimentos que você está olhando o celular. Então você está ali ao vivo e a cores, olhando o celular, acompanhando em tempo real a mudança de um determinado fenômeno. Então você tem como acompanhar. Agora imagine o celular atrelado a algum fenômeno, alguma atividade experimental em que ele varia muito rápido a velocidade, a aceleração, e você não tem como acompanhar isso, né, em tempo real. Então, por exemplo, se você colocar o celular numa cadeira giratória e girar a cadeira, não tem como tu girar junto com a cadeira acompanhando o celular a mudança dos valores da aceleração, velocidade angular, etc. Então isso é um pouco complicado fazer dessa forma. Então essa interface ela vem, aí você conecta o celular com outro celular, o celular com um tablet, o celular com um computador, e você acompanha você acompanha aqueles dados em tempo real em outra máquina. Então, por exemplo, você atrela um celular numa cadeira giratória, coloca a cadeira giratória para girar, em vez de você olhar o celular original, as mudanças físicas das variáveis físicas envolvidas naquele fenômeno, você consegue acessar de um computador, né, via Bluetooth,
você fica acompanhando os dados, a mudança, enquanto o celular está girando na cadeira, você está aqui numa mesa acompanhando os dados em outro computador, em outra máquina em tempo real, ok? Que é muito legal isso. A etapa 3, que é de 2018 a 2019, foi a construção, o protótipo de alguns experimentos. Então, teve a etapa da construção, a interface de Bluetooth, e a última etapa, que é a etapa 3, foi a criação de alguns experimentos que nós podemos utilizar em sala de aula para melhorar a cognição dos alunos, tá? Então, desde 2016 iniciou-se, né, o aplicativo na versão 1.1.0 e hoje ele está na versão 1.1.5, ou seja, tem atualizações. Isso mostra que o aplicativo está ficando cada vez melhor, né, com as versões que estão surgindo com o passar dos anos, né? Então tem atualizações, então está sendo manipulado, corrigido, né, esse aplicativo, o que é legal. Desde então, teses, dissertações, projetos de ensino e programação são oriundos desse aplicativo, né? Então, esse aplicativo ele trouxe muitos benefícios, né, com relação a pesquisas nessa linha, né, nessa linha de inovação de ensino, e dentro da universidade isso é muito bacana. Então, parcerias também surgiram com a criação desse projeto, né? Parcerias, por exemplo, com o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Então, premiações tanto nacionais quanto internacionais, desde 2018 até 2020, fazem parte desse histórico, né? Dessa herança gerada, criada por esse aplicativo. Então, esse aplicativo, pessoal, ele não é as mil maravilhas, mas ele é dentre a proposta que ele foi criado é um dos melhores, ok? Aqui está o ícone quando você vai baixar nas plataformas do Android ou do iOS, é esse, digamos, o ícone do aplicativo Firefox, é esse celular, né, com esse pulso aqui em laranja. E, bem, qual é a interface, né? Quando você abre o aplicativo, ele tem uma série aqui eu coloquei em 3 colunas, todos os sensores e experimentos que vocês podem executar usando o celular. Eu vou focar em 3, né? O cronômetro acústico, o pêndulo e a aceleração com G. Tem que ter cuidado porque tem 2 tipos de experimentos com aceleração. Um é sem a gravidade, então se você vai fazer um experimento que você não quer analisar a gravidade, você quer ignorá-la, você quer, digamos assim, você quer deixar de fora dessa análise, você escolhe o primeiro. Se você quiser incluir a gravidade nesse experimento, que é relevante na análise experimental que você vai fazer, a gravidade então você escolhe o segundo. Tá? Então eu vou escolher o segundo, o pêndulo e o cronômetro acústico. Tá? Outra coisa interessante de se notar dessas 3 tabelas é o seguinte: quando você encontra o ícone em branco, escrito em branco a letra, significa dizer que aquele protótipo de experimento está funcionando, você tem os sensores necessários para executar essa experiência. Quando a letra está em cinza, né, um preto aqui mais clarinho, um cinza, significa 2 coisas. Ou esse experimento ele está em fase de conclusão, né, de protótipo de conclusão, ou o seu celular não tem o sensor que é relevante para essa experiência, né? Então nós sabemos que o celular é um computador e um computador portátil, mas também ele é um laboratório virtual. Então ele tem muitos sensores que são esses sensores que o aplicativo Firefox vai utilizar para fazer as medidas físicas, os fenômenos físicos que você vai tentar abordar. Então, quando você tem uma letra aqui em cinza, né, esse aqui da luz, por exemplo, esse do cilindro, esse do cronômetro óptico, significa ou que está em fase de finalização aquele protótipo de experimento, ou você não tem o sensor adequado a funcionar essa experiência. E aí, se tem essa segunda opção, né, se você está nessa segunda opção de que não tem o sensor, então como é que você melhora isso? Trocando de celular, né, ou colocando o sensor referente a esse experimento, ok?
Mas aqui um outro comentário relevante é que aqui você pode abordar conteúdo de Física 1, Física 2 e Física 3 com todos esses recursos do aplicativo, tá? Então vou me concentrar aqui basicamente em um experimento, né, que é o experimento de queda livre, que é o experimento, digamos assim, mais simples que você pode pensar em termos da cinemática para fazer com esse aplicativo. Então, o experimento de queda livre é você pegar um objeto e soltá-lo, né? Soltar significa a velocidade inicial dele igual a zero. Então, esse é o experimento de queda livre. Você solta um objeto em queda livre no campo gravitacional, a aceleração é g, e a velocidade inicial dele é zero. Você vai soltá-lo de uma certa altura e ele vai cair em direção ao solo, ok? Então, que objeto que eu escolhi para fazer isso? Eu escolhi uma peteca. Então, para fazer esse experimento, que materiais eu utilizei, né? Então, eu utilizei uma peteca, utilizei uma régua de inox, né? E usei uma fita métrica, o celular e uma caneta, né? Então, foi esses itens que eu usei para fazer esse experimento 1. E como é que esse é o aparato experimental. Então, eu coloquei a peteca em cima da régua, a régua está num balcão, né, num balcão aqui de mármore em casa, fiz aqui em casa esse experimento, e coloquei o aplicativo, o celular, lá no chão, lá perto da lajota, onde ia cair a peteca. E qual foi a interface que eu estou utilizando para fazer essa experiência? O chamado cronômetro acústico. Então eu cliquei aqui, ó, cronômetro acústico, entrei, e quando eu entrei, aí que eu vou executar a medida de tempo de forma sonora, usando ondas sonoras para medir o tempo de queda da peteca. Então eu coloquei a peteca nessa posição aqui de uma certa altura, então eu meço a altura do chão até a régua, e aí eu vou medir o tempo. Com isso eu posso calcular a gravidade do local, eu posso fazer uma série de medidas interessantes aqui. Então aí por que eu tenho que usar a régua de inox? Porque eu vou bater nessa régua, e essa régua, quando você bate numa coisa de metal, inox, etc., ela gera um som. E é esse som que esse sensor, o chamado cronômetro acústico, vai captar e vai medir o tempo com isso. Tá? Então é dessa forma que eu vou fazer. Coloco a peteca, eu bato com a caneta aqui na régua. Quando eu bato, a régua afasta e a peteca cai. Cai em queda livre. A velocidade inicial dela vai ser zero, porque eu não empurrei. Ela começou a cair, só eu empurrei a régua. E ela começa a cair. Então quando eu bato com a caneta aqui, o celular que está naquele cronômetro acústico, ele começa a contar o tempo quando ele ouve esse som. Aí quando a peteca vai caindo, quando ela atinge o solo, atinge o piso, a lajota, ela vai gerar um som devido à colisão, e esse som o celular capta e para a medida de tempo. Então dessa forma ele vai medir o tempo de queda da peteca. E aí quando você abre essa interface do cronômetro acústico, você tem aqui, olha, você vai ter aqui interface, dentro daquela interface de cronômetro acústico, você vai ter, olha, modo simples, sequência, paralelo e muitos. E aceleração com G, você vai obter gráfico, tem a aba de gráfico, a parte absoluta, multi e simples. Então aqui o que vai acontecer? Você vai no simples, no cronômetro acústico, e aí antes de começar a experiência, você montou toda a experiência com a régua, a peteca e tal, bota o celular lá no chão. Quando você liga ele aqui, você aperta play aqui, olha, e aí ele não começa a contar o tempo ainda, ele só vai contar quando ele ouvir o som. Então na hora de fazer essa experiência é interessante não deixar um ambiente acusticamente em silêncio, né? Em stand-by, não ter gato miando, cachorro latindo, nada disso, nem gente falando, porque qualquer ruído pequeno que seja, ele começa a contar o tempo, porque ele vai contar o tempo a partir do som. Então qualquer som gerado ao redor do celular ele começa a contar. Então fazer a experiência em ambiente com um certo silêncio, né, é interessante, é importante fazer isso aqui. Você vai na aba simples, clica play, quando você bate na régua onde está a peteca, ele começa a contar o tempo. Quando a peteca cai no chão, aí ele para o tempo instantaneamente, e aqui na parte tempo, em segundos, ele vai medir o tempo em segundos daquela experiência que você vai fazer. Na aba de aceleração com G, ele vai medir a aceleração em X, em Y e Z, e a absoluta
é a soma das três acelerações ao quadrado, né? Você eleva ao quadrado cada uma, faz a soma e tira a raiz, ou seja, o módulo da aceleração é 9,75 metros por segundo ao quadrado. Então você vai fazer essa medida experimental aí. E aí, pessoal, ainda no experimento 1, nós sabemos da cinemática o seguinte, que o tempo em função da altura é dado pela equação 1, olha. Então, se você usar aquela equação lá, S igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2, que é a equação da posição em função do tempo do MRUV, do movimento retilíneo uniformemente variado, escolher a velocidade inicial igual a zero, você mostra que o tempo está relacionado com a altura de queda da peteca, o tempo de queda da peteca, G é a gravidade do local, é relacionado um com o outro dessa forma, através de uma raiz. Aí você coloca aqui, se você colocar, por exemplo, a altura do balcão que eu utilizei para fazer essa experiência em casa, a altura do balcão era 1,02 m. Coloco aqui, substituo na equação 1, aí eu obtenho teoricamente o valor de tempo, o tempo teórico que eu medi usando a fórmula, com essa altura do balcão. Eu medi um tempo teórico de 0,46 segundos. Só que quando eu faço a medida de tempo usando o Firefox, eu encontro um valor de 0,45 segundos. Ou seja, 0,45 para 0,46 é muito próximo. Quanto é o erro? O erro percentual é só usar a fórmula. É 1 menos o valor teórico dividido pelo experimental, calculado o módulo vezes 100%. Então você substitui aqui no valor teórico 0,46, no valor experimental, que é medido no aplicativo, 0,45, tira a razão, subtrai 1, calcula o módulo, multiplica por 100% e você encontra um erro entre o valor experimental, medido usando o aplicativo, e usando a equação 1, usando o valor teórico, é um erro de 2%, um erro bastante pequeno. Tá? O G do local que eu estou fazendo a experiência, que no caso é aqui em Castanhal, o G daqui de Castanhal, daqui da minha casa, eu medi o aplicativo, né? Aqui, olha, 9,75. Então, usei aqui, eu coloquei o celular na horizontal, no plano, e ativei essa interface aqui do Firefox, ó. Aceleração com G. Quando eu ativo ela, ela mede a gravidade do local. A gravidade do local, ligo aqui, aí vai medir a gravidade do local, 9,75 metros por segundo ao quadrado. Então não é 9,8, não é 10, como nós colocamos às vezes, muitas vezes nos livros, nos cálculos. Então isso precisa ser corrigido também. Então o uso da tecnologia vem também para melhorar as medidas que nós temos, né, de constantes físicas, como a gravidade. Então aqui eu usei 9,75 bem aqui, ó, no valor de G. E um erro de 2% é um erro pequeno. Então, por que eu falo que é um erro pequeno? Quem já fez essa experiência de queda livre com um objeto caindo, né, pode prestar atenção no seguinte. Se você vai fazer uma medida dessa sem uso de tecnologia, sem uso de sensores como o Photogate, por exemplo, que é um pouco de Arduino, com experimentos com Arduino, você vai ter um erro bastante grande. Por quê? Se você faz uma medida dessa usando só o teu tempo de reação, você mede a altura, aí alguém vai soltar a peteca, aí essa pessoa vai dizer assim, já, aí você, quando você ouve o som já, aí você aperta o cronômetro, o teu celular para medir o tempo. Então esse tempo de reação de apertar um botão, desligar, ligar, esse tempo de reação depende de pessoa para pessoa, mas ele influencia muito na medida de queda livre. Então os erros são erros que dá 20% de erro, 30% de erro, quando você vai comparar o resultado teórico com o experimental, dá um erro muito grande. Então aqui o uso da tecnologia ela facilita esse tipo de medida, fazendo com que o tempo fazendo com que a medida experimental que você esteja executando caia abruptamente, né? Um valor aqui de 2%, um valor bastante pequeno. E se você fizer para alturas grandes, o tempo de reação você até consegue ter medidas boas. Mas imagine se você vai medir um tempo de queda da peteca de uma altura de 10 centímetros, 5 centímetros, 20 centímetros. Então, quantidades muito pequenas dá um erro muito grande. Esse tempo de reação influencia muito. E aí dá erro de 50%.
Então, se você fazer usando o aplicativo Firefox, você consegue contornar esse tipo de situação. Então, aqui do lado de direito, né, você tem aqui um gráfico o tempo de queda em segundos e no eixo horizontal a altura em metros. Então, eu fiz a mesma experiência usando a peteca, a régua, o celular, a caneta. Eu fiz várias medidas de tempo usando alturas diferentes. Então, eu usei a altura do balcão, deu 1 metro, 1 metro e 0,2 centímetros. Eu usei banquinhos mais baixos, aí, alturas menores, eu usei alturas maiores do que o balcão, né, etc. Então, eu fiz aqui, olha, para altura próxima aqui, olha, eu fiz para altura de meio metro, altura de 25 centímetros, altura de 10 centímetros, aqui em torno de 10, 15 centímetros, meio metro, medidas de 1 metro, 80 centímetros. Essa aqui de 1 metro foi a medida que eu usei essa medida que está aqui de 1 metro, olha, foi a do balcão. Usei de 1 metro e 1 metro e 40, 1 metro e 70 aqui, olha, 2 metros e até 2,5, olha. E com isso eu medi o tempo, o tempo no aplicativo foi esses tempos aqui, olha. Para 2,5 metros de altura, um tempo de 0,7 segundos, né? Aqui, ó. Tudo isso é medida experimental usando o aplicativo Firefox. Uma altura de 2 metros, medi aqui quase 0,65 segundos. Por exemplo, aqui a medida de 1 metro que eu fiz aqui na altura do balcão, eu obtive um tempo aí de 0,45 segundos aqui, ou seja, está entre 0,4 e meio aqui, ó, ou seja, daqui quase na metade, 0,45. Então essas estrelas, elas representam em azul as medidas experimentais usando o aplicativo Firefox. E essa reta vermelha, essa curva vermelha, é o gráfico da equação 1 aqui, ó. Ou seja, os resultados experimentais e o resultado teórico eles estão quase um em cima do outro aí, ó. O erro vai dar bastante pequeno, em torno de 2% para cada medida dessa aí. Vale ressaltar que essas medidas estão boas, já que os tempos de queda livres são muito rápidos e o tempo de reação influencia nas medidas, que é o que eu havia colocado e comentado anteriormente, né? O experimento 2 eu não vou dar detalhes, mas eu quero deixar claro que você pode também, esse experimento aqui de experimento 1 é de queda livre, é cinemática, você vai explorar com a turma de Física 1 e a turma de Tecnologia. O experimento 2 já é para a turma de Física 2, ondas, oscilações, então, de segundo ano. E também para a Tecnologia eu vou explorar com eles isso, mas eu vou dar mais detalhes depois. Mas você também pode usar o aplicativo para experimento de Física 2, anteriormente foi para Física 1, aqui é Física 2, que é o pêndulo físico, você tem a equação teórica, você tem o cálculo de erro, erro na torre de 2%, usa a outra interface do aplicativo, que é essa interface aqui chamada pêndulo, e você vai executar esse tipo de medida aí, né? Um outro experimento interessante é para contemplar também o pessoal de Física 2, só que do superior. Então você também pode fazer experimentos usando virtuais, usando o aplicativo Firefox com uma matemática um pouco melhor, muito mais elaborada, análise, né, muito mais, digamos assim, mais próxima da realidade, com valores melhores, etc., para a turma de superior. Então você tem aqui essa etapa que também eu usei para oscilações, aceleração, essa que eu usei, a interface o cronômetro acústico foi para queda livre, o pêndulo foi para física 2, né, o pêndulo físico, e a aceleração com G foi para esse último experimento aqui, que é o experimento 3, que é esse que eu estou vislumbrando aqui. Ele mostra a parte gráfica, esses dados experimentais, ele converte todos esses dados experimentais em colunas, né, das variáveis medidas, né? No caso, uma coluna aqui da aceleração, uma coluna de tempo. E aí você já consegue pegar esses dados e exportar por Excel e trabalhar lá, etc., né? Então, esse aqui é o resultado usando o aplicativo, né? O resultado gráfico usando o aplicativo para esse experimento. Esse experimento é basicamente você pegar uma mola, como se fosse mola de caderno, pendurar o celular e soltar ele na vertical.
com uma ponta da mola presa e a outra ponta está o celular. Então o celular vai ficar vibrando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ele vai ficar fazendo esse movimento, para baixo, para cima, até parar. Ó. Então você pode construir toda uma equação, uma análise de equações diferenciais ordinárias para esse experimento, usar as leis de Newton, né, de forma usando o cálculo diferencial integral, chega em equações diferenciais, resolve, tem a parte teórica, aí você gera a parte experimental, você gera gráficos onde essas tabelas você vai medir as quantidades físicas relevantes, as variáveis físicas relevantes para aquele experimento. Esse aqui foi o resultado teórico obtido pela análise que eu fiz. Veja, o gráfico vermelho, ele é muito parecido com o gráfico do aplicativo, esse branco aqui, ó. Então você consegue já ver que o resultado está muito bom usando o aplicativo, você consegue medir essa constante de amortecimento gama, que é o coeficiente de arrasto que vai frear o movimento, que é uma quantidade que está associada à dissipação, atrito do ar com o celular. Você encontra um valor em torno de 0,095 segundo a menos 1, ou hertz, né, esse gama. Bem, então aqui eu tentei deixar claro nesses 3 experimentos que você pode utilizar esse aplicativo nas mais diferentes frentes para fazer medidas físicas, experimentação, usar tecnologia dentro da sala de aula, facilitar o aprendizado, a cognição, o ensino de física para os alunos, tá? Então eu posso concluir o seguinte, né, as considerações finais, os smartphones, né, atuais possuem ferramentas que muitas das vezes não são exploradas pelos seus usuários, seja professores, seja os alunos. Seja por falta de interesse ou conhecimento. Então, das duas, uma, ou o camarada não conhece que esse tipo de coisa existe e não utiliza, ou ele de fato conhece e não quer usar porque dá trabalho, pessoal. Fazer atividades experimentais usando uma nova, usando tecnologias que nós não estamos familiarizados, é complicado. Então há sempre uma resistência das pessoas em mudar esse tipo de, ter uma atitude diferente daquelas que ela já vem atuando há vários anos. Imagine um professor, um aluno que ele está, digamos assim, por exemplo, o meu caso, eu sempre estudei em escola pública e entrei na universidade, etc. Então a minha formação inteira foi o ensino tradicional. O professor dá o conteúdo, eu copio, ele passa um exercício, depois ele replica numa prova. Então eu fui criado digamos, nesse cenário. E muitos dos alunos e professores mais antigos também, eles também passaram por isso. Então há sempre uma resistência em sair do antigo e ir para o novo, se a pessoa não tem domínio, se não tem conhecimento, etc. Então tá aí a intenção dessa videoaula para deixar claro para as pessoas que não é tão difícil usar esse tipo de coisa nas aulas de física. É possível, sim, tem que ter empenho, dedicação e às vezes isso causa uma certa resistência, tanto da parte dos alunos quanto dos professores, né, dos seus usuários. Com a incorporação do smartphone e aplicativos em sala de aula, esses aparelhos deixam de ser apenas uma ferramenta de diversão e comunicação e amplia a sua utilidade, enriquece a atividade de ensino, especialmente a física. Tá? O aprendizado de física fica bastante interessante com o uso dos smartphones. Tá? Eu usei as referências bibliográficas, o primeiro aqui, o site do Firefox, que está em inglês, claro, mas tem muita informação lá do aplicativo, a sua utilidade, quais são os protótipos de experimento que estão sendo executados em construção, etc. Muito dessas falas que eu coloquei aqui está no material, em um texto, em Word ou em PDF, chamado Sobre um mestrado profissional em ensino de física e suas ênfases, do professor Marco Antônio Moreira, o criador do mestrado nacional profissional de física, do ensino de física no país, tá? Muito interessante. Algumas dessas ideias aqui foi das notas de curso, né, que eu ministro no IFPA, que é a disciplina chamada Tecnologia Aplicada ao Ensino da Física. Então, boa parte das atividades aqui desenvolvidas também eu utilizo isso lá. E eu gostaria de agradecer primeiramente ao IFPA Campus Belém, né, na qual faço parte com muito orgulho dessa rede, aos estudantes na qual é direcionada esta aula, tá? Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários, se inscrevam no meu canal e ative as notificações, isso motiva a gente pra caramba. Aqui embaixo tem uma caricatura do Albert Einstein, tá? Aqui a equação de campo, né? Equação da relatividade geral de Einstein. Né? Você tem o tensor de curvatura aqui, o R mini, né? O R o escalar de Hirt, né? O G mini é o tensor,
a métrica do teu espaço curvo, né? O lambda, que o lambda maiúsculo é a constante cosmológica de Einstein, π é a constante, c é a velocidade da luz, g é a constante gravitacional universal, né? Lá da gravitação newtoniana, T mini é o tensor energia-momento, né? Esse mini aí são letras gregas que representam as variáveis. Zero representa tempo, né? X, Y e Z, 1, 2, 3 representa o espaço, né? São as variáveis espaço-temporais aqui no tensor, presente no tensor energia-momento, no tensor de curvatura, no tensor de curvatura e na métrica do teu sistema. Aqui você tem uma relação, como é que a geometria interfere na matéria e como a matéria afeta a geometria, né, o espaço-tempo, etc. Então, essa é a equação mais importante da relatividade geral, que foi desenvolvida por Einstein em 1915, né, a relatividade geral, que fez estudos muito interessantes com relação à nova visão de como é a gravidade, como é que a matéria deforma o espaço-tempo e isso gera gravidade e vice-versa, né? Como é que essas coisas se relacionam. Então é através dessa equação aqui, a equação de campo de Einstein, tá? Então uma das frases de Einstein diz o seguinte: a imaginação é muito mais importante que o conhecimento, né? Albert Einstein foi um físico teórico alemão que fez contribuições muito interessantes, né? A relatividade especial, 1906, relatividade geral, que é essa equação que eu acabei de colocar, efeito fotoelétrico, efeito browniano, muitas contribuições, sem dúvida, fascinantes e de tirar o fôlego para a física, tá? Isso tudo já no início do século XX. Então, gostaria de finalizar essa apresentação. Muito obrigado, bons estudos e até mais.